Bom dia, um feliz dia. Hoje, sexta-feira, dia 12. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Bom, essa semana nós estudamos aí o livro de Josué, capítulo 22, que vem trazendo aí lições maravilhosas para a gente, principalmente como nós devemos agir em meio a um conflito, seja no trabalho, seja na sua casa, na sua família, na comunidade onde você vive, seja na igreja, né? E com esse episódio, entre as 9 tribos e meia do Oeste contra as 2 tribos e meia, né, de Rubens, né? A tribo de Rubens, meia tribo de Manassés e a tribo de Gad, né? Nós vimos aí que os filhos de Israel foram tirar satisfações, acusar lá a tribo de Ruben, né? A tribo meia tribo de Manassés e a tribo de Gad, né? Uma coisa que eles pensaram ali, que eles estivessem fazendo, a partir do momento que eles construíram um altar ali, pensando que eles estavam fazendo apostasia, né? Adorando outros deuses e não o Senhor. E nós vimos no decorrer da história que, apesar desse conflito, tudo se resolveu, né? Porque houve diálogo, houve comunicação, souberam ouvir, e ali foi esclarecido tudo, né? Então, o quanto é importante tratar o pecado com firmeza, né? Igualmente é importante evitar o julgamento precipitado, o julgamento ríspido e a suspeita infundada, né? O que aconteceu com os filhos de Israel, as 9 tribos e meia, que pensaram que eles tinham construído lá um altar, e esse altar seria para poder adorar outros deuses e não o Senhor, né? Então tiraram aí conclusão precipitada, né? Uma suspeita infundada, né? Então é importante a gente ter isso em mente, né? Nós vimos aí também a sabedoria mostrada, né, pelas 2 tribos e meia, a tribo de Rubens, a meia tribo de Manassés e a tribo de Gad, né? E devemos imitar essa atitude, ao mesmo tempo que procuravam, né, honestamente promover a causa da verdadeira religião, eram julgados falsamente e censurados com severidade. É isso. Apesar disso, né, de todas as acusações que ali eles tiveram, não mostraram ressentimento, escutaram com paciência, tiveram domínio próprio, né, autocontrole, as acusações que estavam sendo feitas ali pelos seus irmãos, antes de tentar fazer uma defesa. E só depois explicaram claramente seus intuitos e mostraram sua inocência. Assim, o problema, né, que ameaçava ali trazer consequências tão sérias, se tornar uma guerra civil, foi resolvida amigavelmente. É isso. E nós vimos ali mesmo com uma falsa acusação contra eles, aqueles que têm razão podem estar calmos, né, e serem ponderados, porque Deus está a par de tudo que é mal compreendido e mal interpretado pelos seres humanos, e podemos com segurança deixar nosso caso em suas mãos. Aqueles que são impelidos pelo Espírito de Cristo terão caridade, que é paciência e benevolência. Não é isso? Os que as 2 tribos e meia tiveram, não é isso? A vontade de Deus é que a união e o amor fraternal existam em seu povo. A oração de Cristo antes de sua crucificação foi para que seus discípulos fossem um com Ele, um com o Pai, a fim de que o mundo pudesse crer que Deus o enviou. Não é isso? Embora não devemos sacrificar um único princípio da verdade, nossa constante objetivo deve ser atingir esse estado de unidade, né? Ou seja, tentar de todas as formas mostrar para o nosso irmão, para a nossa irmã, se eles estiverem negligenciando uma verdade, trazer eles de volta para que haja unidade e união, né? Em último caso, aplicar a disciplina, não é isso? Então nós vemos aí a importância de ouvir
os outros antes de tomarem decisões precipitadas. Devemos, sim, entender que Deus é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Não é isso? Então nós devemos, sim, fazer tudo sem murmuração, sem contendas, para que nos torneis irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis, em meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeces como luzeiros, devemos ser luzeiros desse mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Isso. Então, isso está lá em Filipenses, capítulo 2, do verso 3 ao verso 16. Que possamos colocar isso em prática em nossa vida. É isso. Devemos, sim, com o princípio de fazer tudo como se fosse para o Senhor. Tudo que nós viemos a fazer, temos que ter no princípio que estamos fazendo para o Senhor, não para os homens, para que possamos ter aí um espírito, sim, de paz, de tranquilidade, de cooperação e de unidade. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha aí uma sexta-feira abençoada. É meu desejo, minha oração. Amém.